Respirando Saúde de hoje fala para o nosso público de Torres, litoral norte inteiro. Acompanhe a nossa trajetória aqui com a Camila Zanetti, mas hoje a gente traz essa informação de que a Camila Zanetti está atendendo também em Torres. E para explicar todas essas informações que a Camila Zanetti traz nos nossos quadros já, né, Camila? Hoje a gente vai falar para o público de Torres para eles conhecerem um pouco mais do que o pessoal de Capão já entendeu bastante, porque informação aqui é o que não falta. É verdade. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Chayane. A gente está, então, começando o nosso trabalho com a venda de aparelhos auditivos em Torres. E toda a parte de exames auditivos, desde bebês até idosos. O teste da orelhinha para os bebês, junto com o teste da linguinha, a audiometria e a imitanciometria para crianças, adultos e idosos. E a comercialização de aparelhos auditivos. Agora, antes da gente falar de toda a parte clínica, eu vou pedir para te explicar para a gente sobre os aparelhos, Camila, porque é uma infinidade de aparelhos e tem também aquele diferencial que a gente já conhece, que é o pós-atendimento, né? Que a pessoa consegue ter aqui na própria cidade, em Torres mesmo, todo esse atendimento diferenciado, não precisa estar buscando essa manutenção em Porto Alegre. É verdade, Chayane. O que difere o nosso atendimento é o pós-venda, porque o que a gente vê muito é as pessoas comprando aparelho auditivo e não usando por falta de regulagem ou por falta de alguma manutenção, algum atendimento que tenha que ser feito, alguma intervenção. Então, a gente trabalha com o nosso pós-venda gratuito. O paciente faz o teste de aparelho, o paciente está interessado em conhecer os nossos aparelhos auditivos. Então, ele vem na Central Clean, aqui em Torres, agenda um teste de aparelho e ele vai levar para casa por uma semana o aparelho auditivo que ficar melhor para sua perda auditiva e para o seu orçamento e vai ver se vai realmente ajudar no seu dia a dia. Caso o paciente veja que esse aparelho seja adequado, seja bom para o seu dia a dia, que vale a pena o investimento, ele adquire o aparelho e a gente continua com os atendimentos quinzenalmente, depois mês a mês, e após o paciente estar muito bem adaptado, a gente pede que o paciente retorne cada 4 meses para fazer o atendimento de regulagem e manutenção, que é comum em aparelhos auditivos, porque é um aparelho. Ele não vai durar para sempre, ele tem suas manutenções, seus aspectos físicos e eletrônicos que a gente precisa manter atualizado, ativo e bom para o paciente usar. Agora, como em todos os aparelhos, né, Camila, a gente tem uma série de modelos aí bem diferenciados. O bom de trabalhar com a Camila é porque a gente não fica sem informação, porque o conteúdo é muito extenso. Ela trabalha com um tipo muito variado de aparelho, né, Camila? Além de ter o pós-venda, Camila já trabalha em Veranópolis, já trabalha em Capão da Canoa, né, Camila? Muitos anos nisso, também tem essa gama muito forte aí de opções. A gente consegue explicar uma por uma? Sim, Chayane. Falando de tempo de trabalho, a gente trabalha já há 18 anos com aparelho auditivo. Tenho mestrado, tenho especialização na área da audiologia, então, e a gente vem nesse tempo buscando a melhor marca, a melhor manutenção, assistência de manutenção, porque o paciente procura a gente e a gente quer dar o melhor para eles, né? Então eu não posso entregar um produto que daqui a 2, 3 meses vá dar problema. A gente trabalha com marcas que são fortes, que pega chuva e continua trabalhando, né, Chayane, como eu já ilustrei em outros momentos que aconteceram. Enfim, a gente tem vários modelos de aparelho auditivo, tudo vai depender da audiometria do paciente. O que traz, que informação traz a audiometria? Quanto de problema auditivo, quanto de perda auditiva tem o paciente. Se é uma perda leve, uma perda moderada, severa, profunda. Se tem mais dificuldade em graves, sons médios ou sons agudos ou em todos. Então,
para tudo isso, para indicar o modelo certo, eu preciso da audiometria, certo? Junto com a audiometria, a gente projeta um tempo, porque o ouvido, quando a perda acomete o ouvido interno, ele não melhora, a tendência é piorar. Então, a gente tem que projetar a perda auditiva para uns 7 a 10 anos, para que o aparelho auditivo acompanhe essa perda auditiva. Não é igual ao óculos que tu coloca e tu troca o óculos a cada troca de lente. Não, tu coloca o aparelho auditivo e ele vai te acompanhar até ele durar fisicamente. Porém, a perda auditiva pode ir piorando. Então, a gente tem que colocar um aparelho que acompanhe essa perda auditiva, que eu possa ir dando ajustes, que conforme a perda vá piorando, a gente vai aumentando a potência dele. E aí, cada tipo de aparelho vai conseguir trazer um benefício diferente para cada pessoa, né, Camila? Exatamente. Então, por exemplo, esse aparelho primeiro ali, o menorzinho, ele é um aparelho maravilhoso para perdas auditivas leves a moderadas. E também para quem tem perda auditiva em graves. Para quem tem as frequências graves preservadas, ele é um aparelho que rebomba muito na orelha. Então, o paciente, a gente não indica este tipo, a gente indica outro tipo. Mas se o paciente quiser fazer o teste, insistir e gostaria de tentar com este, a gente coloca na orelha para ele ver como ele se sente, né? Para ele ter a conclusão dele. O outro aparelho, logo a seguir desse, o segundo modelinho, é um dos nossos aparelhos menores, e ele acompanha todas as potências, desde a perda leve até a perda profunda. Porque ele tem 2 motorzinhos, a gente chama, um atrás da orelha e outro vai dentro da orelha, trazendo mais potência para o aparelho. Então, esse é um aparelho auditivo muito bom, porque ele acompanha todo tipo de perda. O próximo aparelho também é da mesma linha do segundo, e também acompanha todo tipo de perda, e esse tem a opção de carregar com bateria recarregável. Então, ele trabalha com pilha normal e bateria recarregável. Certo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem curiosa, Camila. Deixa eu olhar aqui. Esses 3 aqui, eles são os menorzinhos, né? Só que não depende de uma questão de estética. Como tu está explicando, realmente é a necessidade do paciente. Não é como uma armação de óculos, como tu já citou o exemplo, né? Isso, exatamente. A primeira questão que a gente vai ver é a audiometria para ver a necessidade do paciente. A estética vai ter que vir junto. Se couber o menor, ótimo. Mas se não couber o menor, eu vou explicar o porquê para o paciente. Tem pacientes que insistem em colocar o menor, então ele sai sabendo que talvez o aparelho não dure 7 anos, dure 3, 4 anos, dure para agora, para essa configuração de perda que ele tem agora, daí a gente não consegue projetar. Mas tudo isso o paciente é orientado e sai daqui ciente da necessidade dele, da realidade. O que eu prometo para os pacientes, né, não sendo político, mas o que eu posso prometer é um atendimento honesto. Né? Agora, se a gente for falar assim desses maiores, eles têm uma qualidade melhor, Camila? Eles fazem esse trabalho de uma forma mais efetiva porque eles são maiores, têm mais qualidade mesmo? Ou isso não interfere o tamanho? A questão do tamanho, ela tem a ver também com a tecnologia. Então, quanto maior o aparelho, menor a tecnologia dele. Esses menores que a gente está vendo ali, eles têm mais filtro de ruído. Então, eles chegam a ajudar o processamento, o entendimento da informação. Essa é a diferença para os aparelhos da linha básica. Então, os aparelhos da linha básica são todos muito bons, honestos, mas eles têm menos filtro de ruído, né? E eu quero dizer também, Chayane, que todos os nossos aparelhos têm o tratamento para o zumbido, que é um tratamento que ajuda não só na questão do zumbido, como também ajuda a estabilidade do labirinto e a compreender melhor a palavra.
Agora, para a gente terminar de apresentar aqui esses aparelhos, a gente pode falar um pouquinho desses maiorzinhos aqui e também eu vou pedir para te explicar para a gente daquele lá que recarrega durante a noite, né? Isso, Chayane. Então, esses maiores, eles são aparelhos, assim, custo-benefício, né? Eles são confortáveis, eles não ficam grandes na orelha, não são assim, são bem estéticos, mas são mais em conta, né? Se o paciente não tem problema estético, a gente pode perfeitamente colocar esse tipo de aparelho aqui e eles cabem também de perda leve a profunda, são bem potentes. Esse último aparelho aqui é o nosso top de linha, apesar dele ser um pouco maior que os primeiros, ele é totalmente sem pilha, ele é recarregável, aqui está o carregador dele, com essa bateria de íon de lítio. Então, toda noite, quando o paciente tira o aparelho para dormir, ele coloca a carregar nesse carregador, como se fosse o celular. E aí não acaba a pilha nunca. Não acaba a pilha nunca, acaba a bateria. Então tem que carregar a bateria toda noite no carregador. Que bacana. Então, são várias opções aqui de aparelho que a Camila tem. A gente teria muito assunto ainda, né, Camila? Vamos trazer ainda mais informações, mas eu preciso terminar falando de onde esse atendimento está acontecendo. Então, aqui em Torres acontece na Central Clean, todas as terças-feiras. E a gente está aqui à disposição da comunidade de Torres e região. Muito bem, tire suas dúvidas, procure a Camila Zanetti, que ela vai atender vocês, além de passar as informações aí da melhor forma possível. Eu vou pedir para o Alexandre colocar aqui embaixo no GC endereço e telefone para que vocês possam entrar em contato.